Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. E para nós sempre uma alegria, porque temos a oportunidade não só de conhecer pessoas extraordinárias que têm lá um rico conteúdo, mas principalmente pela satisfação de compartilhar com você, de trazer para você esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento, essa sabedoria dessas pessoas que temos o privilégio de convidar para participar do nosso programa. E hoje tendo o prazer aqui de receber o Renato Ferreira Leitão Azevedo. Renato é um profissional de contabilidade. Não só um profissional de contabilidade, mas uma pessoa que faz a diferença. Além de tão estudioso que é, fazendo formação, mestrado, doutorado, teve a oportunidade de escrever um livro. Nós vamos também ter a oportunidade de falar sobre esse livro, O Profissional da Contabilidade, dando dicas e informações extraordinárias para você, o jovem que está buscando aí uma informação sobre que carreira talvez seja interessante, ou você mãe que está aí assistindo ao programa e de repente assim, poxa, para o meu filho talvez seja interessante falar a respeito disso, ou você empresário, você do mundo corporativo, para ter informações apropriadas em relação aos profissionais de contabilidade, ou você, quem sabe, é um jovem que está buscando talvez uma luz, uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa brilhante carreira, a carreira do contador, a carreira de contabilidade. Então, Renato, seja muito bem-vindo em nosso programa, é um prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, agradeço as generosas palavras e apresentação. Bem-vindo internauta, bem-vindo telespectador, espero que esse diálogo, que essa conversa seja enriquecedora para o público mencionado. Bom, eu vou apresentar rapidamente aqui o Renato, eu tive que cortar. Eu falei, poxa, Renato, eu vou pegar assim só um pouquinho do seu currículo, porque o currículo dele é muito extenso, mas só para você ter uma ideia, ele é doutorando em Psicologia Educacional da Cognitive Science of Teaching and Learning, PhD, programa, e mestrando em Estatística Aplicada pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, é mestre em Ciências Contábeis pela FEA-USP, bacharel em Ciências Contábeis e também em Sistemas de Informação. É instrutor no MBA Controller da FIPECAF desde 2009 nos cursos de estudo de casos em controladoria. E nessa mesma instituição, que é a FIPECAF, é professor de programas de extensão para as disciplinas de custos, para gestão de controle e gestão estratégica de custos. Foi professor da Faculdade Sumaré em 2009 e 2011 para cursos de Teoria de Contabilidade, Introdução à Contabilidade 1 e 2 e Comportamento Organizacional. Possui trabalhos acadêmicos publicados na Argentina, Brasil, Estados Unidos, França, Finlândia, Itália, Turquia, Suíça, ou seja, uma projeção internacional pelos trabalhos que tem realizado ou vem realizando. Realiza palestras realizadas em universidades do Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, México, autor do livro Profissional da Contabilidade, que acabamos de citar, Desenvolvimento de Carreira, Percepções e o seu papel social, lançado neste ano, em 2014, no ano passado, pela editora Senac. Então, diante de uma pessoa, eu fiquei impressionado com você, Renato, uma pessoa tão jovem, está aí, não chegou nos 30 anos ainda, mas já com um currículo fantástico. E a primeira pergunta que fiz foi, proponho que você fale sobre isso, qual foi a motivação, qual foi a inspiração para se enveredar e se aprofundar tanto na área de contabilidade? Que paixão é essa? Legal. Bom, vou tentar marcar um ponto, É sempre um pouco arbitrário quando a gente fala em motivações, porque acho que são várias as motivações que vão aparecendo no decorrer da vida. Então, eu poderia, de um lado, honrar os meus avós, que mesmo com uma formação muito simples, formados quarta, quinta série, meus avós maternos, sempre tiveram esse instigar, Eu lembro, quando era bem pequeno, uma das coisas que meus avós compraram para os meus pais foi aquela enciclopédia Conhecer. E tinha na casa dos meus avós, então desde pequeno eu tinha esse contato com livros que mesmo com essa simplicidade, como imigrantes, eles não tinham muitas condições, mas na ideia deles do que era educação, nos forneciam livros, Então tinha algum material que a gente podia estudar. Então eu poderia marcar como uma motivação desde o início. Minha avó, por exemplo, eu falo que é uma vantagem grande em relação à FUVEST, quando eu prestei. Minha avó lia Camões para mim antes de dormir, então assim mesmo... Histórias talvez, de Ninar, Camões, Sempre tem esse legado familiar. Interessante isso, que quando pais ou avós têm um padrão cultural mais elevado,
naturalmente as próprias gerações já tendem a ter mais facilidade de estar envolvidas nos mundos acadêmicos, lecionando. Diferente, infelizmente, de pais que não tiveram a oportunidade de estudar. Sim. Talvez exigindo dos próprios profissionais um esforço maior de superação, mas todos podem crescer e se desenvolver, não é? Eu costumo falar que é uma outra fonte de motivação, né? Porque você enxerga nesse esforço que existe, né? Maior, por justamente essa dificuldade de onde vieram, né? Meus avós vieram na década de 50 para o Brasil, é toda uma história, né? Mas se for falar em contabilidade especificamente, eu comecei a trabalhar com 14 anos, foi o último ano da lei de aprendiz para 14 anos, então quando eu fui contratado a lei mudou, mas eu tinha direito adquirido de continuar a menos que fosse mandado embora, né? E continuei. Então eu tinha carteira registrada desde os 14 como aprendiz, depois dos 16 aos 18, né? Continuei na empresa. E eu trabalhei 4 anos numa multinacional de consultoria, né, de risco. Comecei como office boy mesmo, logo depois fui promovido para assistente de contabilidade, assistente, né, de assuntos internos, né, xerox, fax, todas aquelas coisas. E aí fui tendo contato com 2 departamentos na organização que acho que contam um pouquinho da minha história inicial. Eu comecei estudando sistemas, né, em Morumbi em 2003. E aí entrei em contábeis na USP em 2004, quando saí dessa empresa, porque era um curso diurno, e trabalhava num laboratório também ligado à tecnologia de informação na USP na parte da tarde. Então eu fiz os 2 cursos, de manhã e de noite, trabalhando na USP à tarde. A junção de sistemas de informações contábeis foi um pouco a motivação do porquê contábeis. Eu enxergava dentro dessa prática empresa e depois, né, na experiência com a escola, né, com a universidade, de que todas essas informações que a empresa acabam organizando, né, a forma de registro das informações e transações de uma empresa, não só comercial, mas serviços, e acho que vale para todos os ramos, se transforma, né, quando a gente fala em materializar em números, né, a gente faz essa transformação em número, dinheiro, pelo mecanismo da contabilidade. Então eu comecei a me interessar por esse viés, digamos, da contabilidade gerencial, como contabilidade de informação dentro da empresa. Eu falo que são 2 grandes ciclos, um ciclo de informação não financeira e um ciclo de informação numérica financeira. É natural, Renato, que as pessoas enveredem por aquela área para as quais elas têm mais afinidades. Então, certo. Há pessoas que tendem a ter mais facilidade para números, ou para estatísticas, ou para dados, digamos assim, mais relacionados às ciências exatas, e aquelas pessoas que são mais relacionadas a marketing, a vendas, a contatos, a alguma atividade mais para o lado social. Você atribui, assim, talvez um gosto, alguma facilidade, porque normalmente essas manifestações, elas acontecem desde a mais tenra idade. A pessoa tem uma certa afinidade, por exemplo, professores, crianças que brincam como sendo professores, em escolinhas, então, você tem que brincar de quê? De professor, né? Banco imobiliário. Banco imobiliário, então a pessoa tem uma facilidade para números, para cálculos, para matemática, para contas, saindo bem nas notas de matemática. Tem um pouco a ver com a sua história? Muito interessante a pergunta, porque eu acho que é bem a exceção. E não sei se é a exceção da percepção, né, da forma como a gente enxerga a contabilidade, ou se eu de fato sou uma pessoa que não tinha essa habilidade com números. Então, eu inclusive posso ser uma das pessoas que reclamariam de docentes de matemática que tive na trajetória, né, de ensino médio, ensino básico, que com raríssimas exceções foram muito ruins. Eu tive a oportunidade de estudar no Colégio São Luís, que é um colégio bom, eu fiz um turno no Colégio São Luís, e em um ano em específico nós tivemos a troca de 3 professores no mesmo ano. Tá. Então imagina, o sistema de ensino brasileiro, mesmo num colégio que eu devo muito ao São Luís, em formação, a gente tem esses altos e baixos, né? Nós tivemos alguns professores que foram muito ruins e foram mandados embora do colégio. Então assim, na minha formação de matemática, inclusive anterior ao São Luís, eu tive professores que me fizeram detestar a matemática. Curioso. Eu tive isso. momentos da minha vida que eu não gostava de matemática mesmo. E a influência dos professores nessa fase, ela é crucial. Poderosa, não é? E em contabilidade também. Um dos motivos que as pessoas amam ou odeiam contabilidade também passava um pouco pela ideia do curso técnico. Alguns profissionais experimentaram contabilidade em cursos técnicos, antes mais frequente do que agora,
Mas a profissão, né, quem às vezes passa por cursos paralelos, né, administração, economia, tem às vezes professores que não têm uma facilidade tão grande de transmitir contabilidade e geram aquele trauma. Então, a contabilidade é uma dessas áreas que ela é traumática a depender de quem a ensina no começo. Existem trabalhos científicos interessantíssimos da influência, né, dessa correlação, de como o aluno percebe o professor de contabilidade introdutória e como é que isso se desdobra, por exemplo, em evasão escolar. Tem um impacto muito grande, um impacto bastante significativo. Mas voltando à sua pergunta, então, é interessante que a gente costuma fazer, né, no primeiro ano de contabilidade essa pergunta: por que você escolheu contabilidade? E não é baixo o número de alunos que respondem que eles gostam de exatas, mas não a ponto de fazer física, engenharia, química, matemática. Agora, voltando para a evolução. Você, assim, começou a ter a sua história, enveredou, mostrou pra gente que, poxa, foi um rebelde, na verdade superou as limitações, tem a história dos seus avós que te inspiraram. Certo. E você passou, assim, a ser uma pessoa que faz a diferença no mundo de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, considerando, assim, até o nível internacional que você atingiu nos trabalhos que você apresentou, a sua formação em mestrado, em doutorando, e até fora do país, lá em Illinois. E essa trajetória, assim, então você pegou gosto, foi atrás, foi a fundo, investiu, e hoje, assim, é uma das pessoas destacadas desse meio, nesse segmento, e fazendo o que você faz, inclusive sendo um escritor sobre esse assunto. Então, antes do livro, mas essa visão internacional, esses trabalhos que você apresentou em vários países, você, assim, seus trabalhos foram publicados, você falou Argentina, Brasil, Finlândia, que é um dos lugares onde, assim, a educação é tida como a principal, talvez uma das melhores educações do mundo. Então, como é que é esse destaque? Legal. Eu não saberia responder assim com uma resposta única, né? Algumas coisas e oportunidades vão aparecendo na vida e eu acho que é um pouco essa combinação, né? De o trabalho que você fez anterior, se bem feito, te dá algum tipo de credencial para conseguir outros trabalhos. Então, abre portas, né? Abre portas, essa questão um pouco cumulativa. Internacionalmente, enquanto palestras, né? A primeira oportunidade que eu tive de lecionar fora, que foi no México em 2008, aconteceu de uma forma bastante curiosa. Tinha uma interação em congressos na USP, um grupo grande do México, cada vez maior, a cada ano vinham pessoas de maior destaque. Por exemplo, começou com uma coordenadora de curso, ao congresso que foi o Contex, né, na USP, o professor Ritchie, que organiza na USP esse congresso, tem uma exposição internacional bastante grande. Esse congresso, cada vez o grupo do México crescia. Então veio com uma coordenadora, uma professora, aí o congresso teve destaque, então vinha, por exemplo, a diretora, depois vinha o provost, né? Então foi crescendo o grupo. E eles se depararam com um problema no país deles, que o quadro de professores no México vem envelhecendo. Curioso. Então o interesse e o convite partiu na época que eu era ainda mestrando, pelos trabalhos que eles tiveram contato que eu vinha fazendo, eles me convidaram para ser um jovem que falasse de contabilidade para jovens, porque eles percebem ainda esse problema, como o quadro de docentes vinha envelhecendo, esse gap entre gerações, eles tinham a dificuldade de convencer novos jovens a serem professores de contabilidade. A gente passa às vezes um pouco por isso no Brasil também, né? Menos do que o México, eu acho, por percepção, mas eles tinham essa dificuldade. Como é que eu coloco ao jovem, dentro das várias possibilidades de contabilidade, que ser professor de contabilidade é uma opção? Então eles desconsideravam que eles não se viam no professor que dava a disciplina, eles próprios, né? Como o que está por trás disso, Renato, é assim, essa ideia de que contabilidade tem um ranço, porque é um professor, aquela pessoa que... Porque imagina assim, aquela visão tradicional, e é um dos assuntos que eu sei que nós vamos tratar no seu livro, porque você já tive a oportunidade, foi presenteado com o livro do Renato, e já dei assim uma folhada e virar assim, a visão que as pessoas têm do profissional de contabilidade. Será que não é isso? Talvez lá do México, até do próprio Brasil, não sei, de contabilidade, aquela pessoa, contador, com aquele chapéuzinho, que tem um trapão e aquela ficha e fica lá o tempo todo na maquininha, fazendo cálculos, anotando dados.
não é? Será que não é esse ranço, talvez esse conceito ou preconceito relacionado ao profissional de contabilidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem uma série de questões, né? Tem, por exemplo, uma questão de entrada. Então, nós falamos que um dos públicos, né, o jovem que está buscando uma carreira, né, buscando se encontrar em que profissão vai prestar vestibulares, por exemplo, né, dos nossos públicos. Imagina que esse jovem se considere uma pessoa criativa, uma pessoa que gosta de comunicar, que gosta de pessoas. Então, no momento em que ele pensa a contabilidade como algo, né, calculadora atrás da mesinha, essa visão que ele tem. vai falar, não sei se você que está aí nos vendo aí, internauta, como é que é para você o profissional de contabilidade, né? Sem dúvida alguma é aquela pessoa essencial, porque dele depende toda uma estrutura, a parte financeira da organização, que pode, a essência de um profissional de contabilidade que faz com que a empresa cresça ou não, pague certamente suas contas e depois faça os cálculos para que a empresa possa, a partir dessas informações, tomar as decisões adequadas em relação ao seu crescimento ou à sua diminuição, passar ou atravessar situações negativas, de crise ou situações favoráveis, não é? Então, a essência do trabalho do profissional de contabilidade é que faz com que uma empresa possa ou não sobreviver e crescer, não é verdade? Mas aí essa história. Então, você foi lá para fazer a diferença, levando até internacionalmente as informações, talvez jovem como você é, e talvez na dinâmica do trabalho que apresenta, para mudança de mentalidade. Então, você está dizendo que essa foi a razão principal que fez com que você ganhasse notoriedade internacional. Esse foi o convite no México, foi essa a proposta, ser um jovem que desafiasse um pouco o olhar, né, do que é contabilidade. Eu faço algumas dinâmicas provocativas mesmo com imagens, algumas questões, e fui convidado várias vezes lá, então acho que com êxito. Só em 2012 eu fui 3 vezes ao México em eventos diferentes. Teve uma ocasião que nós falamos para grupos de empresários com incubadoras, né, como gestão de negócios que combinam artesanatos locais com um papel social interessante. Então eu tive oportunidades interessantes no México. Na Coreia, que surgiu, eu tive a oportunidade de dar aula no passado na Coreia. Uma oportunidade interessante foi a Ewha University, que é uma universidade feminina. Então todas são alunas, né, com exceção de intercambistas, alguns alunos homens. Mas o corpo docente tem alguns professores, mas no geral as alunas, uma universidade feminina. É uma universidade conceituada na Coreia, uma das universidades tidas como melhores. A oportunidade lá surgiu um pouco eu falo um pouco de coreano e conheci essa professora quando fiz um trabalho na UCLA. Eu fiquei um tempo na UCLA, tive uma amizade com ela e ela me convidou por uma outra questão. Era um momento em que existia uma curiosidade maior do Brasil, quase Copa do Mundo, né? Teve um pouco essa exposição do que é Brasil. E a Coreia tem feito um trabalho grande de tentar trazer palestrantes internacionais para forçar com que os alunos falem inglês. Então tem uma dimensão língua, né, de exposição ao idioma que não o coreano, e uma visão de tentar preparar coreanos para realmente estudar fora. Tem bastantes coreanos, um volume de coreanos crescente fazendo intercâmbio, fazendo graduação, pós-graduação nos Estados Unidos. Então acho que eles têm um pouco essa agenda, né? Existe uma verba mesmo do governo coreano para fomentar. Ou seja, alguém investindo seriamente em educação, né? Coisa que a gente pode até pegar como exemplo. Renato, nós temos 2 blocos de trabalho e nós temos aqui a necessidade de fazer um breve intervalo em função das próprias circunstâncias, também para te dar um pequeno descanso, né? Para um fôlego. Porque eu quero que você esteja preparado para que você tenha assim, um prazer muito grande de conhecer o trabalho que o Renato tem realizado e realizou, não é? Nesse livro profissional da contabilidade. Para que você fique não só fascinado com o conteúdo, mas fascinado também com uma carreira, como o Renato coloca o profissional de contabilidade, de uma maneira diferente, de uma maneira até atrativa e interessante para tantos jovens que talvez estejam em dúvida, talvez buscando uma possibilidade, uma perspectiva de carreira, e na contabilidade encontrar, quem sabe, a sua razão de existir, quem sabe, aonde você vai apostar as suas fichas para desenvolver essa atividade tão dinâmica, tão interessante que é a contabilidade sob a visão do Renato. O Renato Leitão Azevedo, Ferreira Leitão Azevedo, que está nos brindando com a sua participação aqui em nosso programa. Até já, aguardo você no próximo bloco do programa Comunicação Executiva. Até já.